Cada tauba que caía doía no coração. Tauba é certo ou errado? Antes de responder, dê uma olhadinha agora no nosso Diversidades. Tem locais que as pessoas falam de uma certa maneira que são considerados errados. Só que para eles que vivem nessa localidade não é errado. E se um dia nós se gostasse? E se um dia nós se queresse? Se nós dois se empareasse? Se juntinho nós dois vivesse? Se juntinho nós dois morasse? Se juntinho nós dois dormisse? Se juntinho nós dois morresse? E se pro céu nós a subisse? Mas porém acontecesse de São Pedro não abrisse as portas do céu e fosse te dizer qualquer tolice. Eita, poeta Zé da Luz! Antes de 1500, o Brasil era uma terra de diversas línguas. Mas com a colonização e a imigração de outros povos, criou-se aqui o chamado português brasileiro. Será que existe alguma unidade linguística no português falado no Brasil? Os indígenas, antes da chegada dos portugueses, falavam línguas originárias de vários troncos, como tupi ou macro-tupi, macro-G, aruaque, ticuna, guarani kaiowá, chavante. Por exemplo, no Brasil colônia, o tupi era a língua geral ao lado do idioma português. A influência africana veio com o iorubá falado por negros vindos de Angola e da Nigéria, e com a chegada dos imigrantes europeus e asiáticos, novas expressões foram incorporadas à nossa língua. Até a forma atual, o português sofreu influência de 9 famílias linguísticas. A variação de uma língua é o modo como ela se diferencia de um lugar para o outro, mas também de acordo com a cultura dos falantes, classe social, idade... pera aí que tu já vai ver. O estudante chega na escola trazendo essa outra linguagem cultural, que é uma linguagem que se fala na sua comunidade, uma linguagem que se fala no seu meio familiar, né? E que deve ser respeitada justamente para que não haja essa forma de preconceito. Uma vez que o indivíduo ele é excluído de determinada situação por não estar com uma linguagem, né, tida como uma linguagem padrão, uma linguagem que deve ser usada de modo padrão, ele está sofrendo preconceito com isso. Agora, deve-se também apresentar essa forma que eleva socialmente o homem, né, que é a questão da língua, uma forma de poder. Não é todo lugar que a pessoa tem que estar falando gíria. Tem que estar se adequando nos lugares corretos. Variação histórica é quando palavras e expressões caem em desuso com o passar do tempo. Já a variação geográfica se caracteriza pelas diferenças de pronúncia, vocabulário e construções sintáticas em regiões falantes do mesmo idioma. E existem ainda as variações social e estilística, porque cada pessoa tem o seu modo de falar definido pelo meio e adaptável a cada tipo de situação. Mas apesar disso, e da livre expressão ser um direito de todos, na escola aprendemos a pensar e valorizar apenas a norma padrão. Será esse o motivo de tanto preconceito linguístico? Confira agora quem entende do assunto. O preconceito linguístico é um reflexo da sociedade, do preconceito social. Que existem muitos mecanismos. Por exemplo, o professor, ele propõe trabalhos orais, e nesses trabalhos orais, ele percebe que o aluno ele tem uma fala, e na escrita se exige outra. Então, falar sobre essa questão entre a diferença entre o oral e o escrito, as possibilidades da diversidade na oralidade e não na escrita. A escrita, normalmente, tem que obedecer a uns padrões. Quer saber mais sobre variação linguística? Assista ao filme Cine Hollywood de Alder Gomes. E não esqueça que você também pode assistir as entrevistas completas no nosso portal. A gente está esperando a sua opinião também. Até mais! TV Anísio Teixeira, televisão mais educação.